linda de morrer, e eu, cabelo encharcado, casaco oleado, calça de ganga, enfim, uma vergonha. Mas o que é facto é que entrei aqui e o pastor disse, não faz mal, as pessoas vão perceber que esteve a trabalhar e o papel de um autarca é estar na rua num momento de aflição e de necessidade e, portanto, ninguém vai... E eu, muito envergonhada, todas as senhoras bem postas, e eu, ai, que vergonha. Mas o que é facto é que uma pessoa passa a porta da entrada e nada disso é relevante. Não senti nenhum olhar. Olha, aquela senhora não está nada bem vestida. Vem aqui para uma inauguração da sede, finalmente. Que horror. Não, antes pelo contrário. E é este o sentimento que nós temos quando entramos aqui. É esta a vontade com que nos tratam, com que nos põem, que nos faz sentir em casa. E, portanto, ao longo do tempo, assim como eu tive este sentimento, eu acho que a Igreja tem vindo a crescer e as paredes não conseguem conter a quantidade de pessoas que cada vez mais participa e que cada vez mais vêm à Igreja. E, portanto, tiveram que crescer e este espaço está, de facto, magnífico. Eu ainda me lembro de vir aqui, isto ainda estava tudo em obras, tudo. Eu só dizia, mas como é que isto vai acontecer? Isto era uma garagem? Como é que isto vai ser? E o pastor António Gonçalves, com grande entusiasmo, e aqui vamos fazer um grande auditório, e aqui vamos ter estes serviços. E eu dizia, pois, muito bem, sim senhor. Mas o que é facto é que tem aqui umas instalações ótimas. Por mais de 20 anos tiveram o Café Convívio, que ajudou mais de 200 toxicodependentes e alcoólicos e os seus familiares, num notável esforço pelo tratamento e reinserção. Alguns deles hoje são funcionários exemplares da nossa instituição. Não vou nomear as pessoas, mas de facto hoje trabalham connosco, já vi aqui algumas caras, trabalham connosco e de forma exemplar. Este foi um trabalho que eu também aqui queria dar uma palavrinha especial à doutora Carla Rodes, porque ela na altura, a Carla Rodes, para nós, que ela é nossa colega do Executivo, como vocês sabem, porque ela na altura não pertencia ao Executivo. Eu conheci a Carla, que pertencia à Comissão Social de Freguesia, fazendo parte, obviamente, como representante também da Associação RUT. E ela fez sempre um trabalho extraordinário. E houve uma altura que veio ter comigo e me disse, nós temos este programa e consideramos que é parte importante que as pessoas se sintam úteis à comunidade e esta faz parte do crescimento e do tratamento das pessoas. E queremos muito... E eu só dizia, bem, nós temos realmente um programa com a Associação O Companheiro, que também trabalha na área da reinserção, mas financeiramente não conseguimos comportar neste momento integrar mais pessoas e poder pagar às pessoas por este trabalho. E a Carla disse, não, mas nós não estamos a pedir dinheiro, nós achamos que temos que fazer este trabalho, se puderem pagar muito bem, ótimo, ainda bem para as pessoas, também é importante, como é óbvio, mas o que nós queremos é sentir-nos úteis à comunidade. Eu disse, bem, mas eu não me sinto nada bem, as pessoas estarem a trabalhar e não receberem nada por isso. Não faz mal, para nós isto é importante e não tem problema. E eu disse, bem, não me sentindo muito bem, disse, está bem. E o que é facto é que algumas destas pessoas começaram em regime de voluntariado e depois a transformação não, para nós não foi transformação nenhuma, para nós foi apenas um reconhecimento do trabalho e da necessidade desse trabalho, tornaram-se pessoas imprescindíveis e, portanto, começaram apenas com voluntariado, tornaram-se imprescindíveis e hoje são nossos colaboradores e, portanto, muito obrigada também à Associação RUT, à Associação RUT e à Igreja, porque esta forma de trabalharmos permitiu que hoje tenhamos grandes trabalhadores também connosco, senão não os conheceríamos e não teriam tido esta oportunidade e nós também não teríamos tido a oportunidade de os conhecer e de trabalhar com eles. Enfim, criaram também a Associação RUT, que é uma referência em Benfica, ao nível de creche, e isso eu posso atestar pessoalmente, porque a minha filha mais nova, a Leonor, e há pouco, quando falou do Samuel e da Ana, fiquei preocupado porque percebi Samuel e Xana. E, portanto, isso que aconteceu à Xana, que foi a educadora da minha filha, que eu gostei muito dela, não a estou a ver, mas deve estar por aqui. Também o Hernani, o nosso tesoureiro, teve a sua Maria na turma da minha Leonor, na classe da minha Leonor, e, portanto, eu posso atestar, e agora também aqui a filha do Ricardo também está, a Laura também está, e, portanto, posso atestar, não apenas como Presidente da Junta de Freguesia de Benfica, o excelente trabalho que tem feito esta associação, mas como mãe,
pelo carinho e pelo sentimento de pertença que eu vi. E tenho uma outra filha mais velha, que também teve uma creche ótima, mas houve ali uma diferença. Não sei se foi a Xana, se foi a associação em si, mas o que é que de facto é que há ali uma diferença no carinho com que os meninos se tratavam entre eles, que não é muito normal. Quando têm um aninho eles são mais independentes, não é muito normal. E eu acho que isto estava nas bases do trabalho que foi feito. E, portanto, por esta creche já passaram mais de 500 crianças. Crianças que os jardins de infância sabem distinguir e que vêm no colinho da Ruth a causa da sua autonomia. Porque eu também vi, aliás, vejo, a autonomia da minha filha Leonor é demasiada. Está a crescer demasiado. São também uma referência pelo apoio domiciliário, por onde já passaram centenas de idosos, e são conhecidos pelo bom trato e profissionalismo. Sem sombra de dúvida, deixaram marcas pelos bairros onde passaram. E aqui eu queria também fazer um pequeno à parte nas minhas notas. Um dia, na Comissão Social de Freguesia, propus ao pastor António Gonçalves trabalhar num bairro onde ninguém trabalha, onde ninguém trabalhava. E propus isto a todas as associações e disse, nós temos aqui um problema, por exemplo, temos o bairro da Boa Vista, temos muitas instituições a trabalhar no bairro da Boa Vista, mas temos um bairro, que é o bairro do Bom Pastor, onde não temos nenhuma instituição a trabalhar com esta população, e precisávamos mesmo de ajuda. Bom, ninguém se chegou à frente. Foi aqui o pastor António Gonçalves que disse, ok, se é isso que a freguesia precisa, nós estamos cá para servir, nós vamos trabalhar com este bairro. E durante 2 anos, e eu queria dizer isto, se não estou em erro, aqui a Carla poderá corrigir-me se eu estiver enganada, mas durante 2 anos trabalharam neste bairro, fizeram candidaturas para conseguir apoios também para trabalhar neste bairro, mas durante 2 anos trabalharam neste bairro. E trabalharam neste bairro sem qualquer apoio financeiro da Junta de Freguesia de Benfica. Em total, voluntariado. Com um sentimento de missão, de pertença e de querer fazer o bem à comunidade. Geralmente, quando nós pedimos apoio às associações, naturalmente, e às instituições, naturalmente, elas dizem, bem, nós temos vontade, mas precisamos de meios e de recursos. Não foi isso que eu ouvi. Disse, vamos para lá. E durante 2 anos, um trabalho muito difícil, com uma comunidade muito fechada, muito difícil de lá chegar. Mas estiveram no bairro durante 2 anos. E só em determinada altura, aqui o pastor me disse, bem, nós vamos tentar conseguir, mas está a ficar difícil. E eu disse, bom, mas então está na altura de a Junta de Freguesia poder também apoiar este processo. Também tiveram o apoio do projeto de escolhas. E assim que se ganhou a autonomia e mais instituições chegaram àquele bairro, rapidamente partilharam os espaços, porque a percepção é, nós não temos que ter o exclusivo do apoio. Se mais instituições vierem, melhor será para a comunidade. Portanto, eu tenho sempre na Igreja e na Associação Ruth parceiros para todas as necessidades que nós temos na freguesia. Parceiros que não esperam nada em troca, antes pelo contrário, querem é dar. Parceiros que estão disponíveis no meio da adversidade a trabalhar. E é isto que faz da nossa comunidade de Benfica uma comunidade rica. Uma comunidade rica porque tem a Igreja Assembleia de Deus, porque tem a Associação Ruth na sua comunidade. Sem dúvida, queria também partilhar convosco aqui um pormenor, eu sei que vou envergonhar alguém que está aqui sentada, mas queria-vos também dizer que, sem dúvida, hoje temos um associativismo na freguesia de Benfica muito mais rico, porque tivemos pessoas que trabalham nestas vossas instituições que se disponibilizaram para ensinar os outros, para apoiar os outros. Temos candidaturas que são aprovadas para a freguesia inteira, nas mais diversas áreas, na área da educação, na área da cultura, na área da formação, na área da ação social, nas mais diversas áreas, que foram ajudadas por uma nossa especialista, desculpem, mas ela faz parte do meu executivo, eu não posso deixar de dizer estas coisas, mas que tiveram esta grande pertença. E eu lembro-me, eu conheci a Carla enquanto membro da Associação Ruth, como vos disse, na Comissão Social de Freguesia. Eu não conhecia. E ela foi trabalhando, sempre com uma abnegação imensa. E há uma altura que eu digo, bem, eu tenho que fazer uma nova equipa para o Executivo da Junta. Então telefonei
ao pastor António Gonçalves e disse: dá-me licença que pergunte à doutora Carla se ela quer participar na vida política da freguesia e trabalhar ainda com mais força e mais meios, continuar o seu trabalho com mais força e com mais meios para a freguesia. E o pastor dizia: é uma grande honra, terá que falar com ela diretamente, porque ela é que terá que decidir. Eu: sim, mas eu não quero fazer passar aqui por cima do pastor. E o pastor, com uma grande humildade, disse: olha, para nós é um privilégio confiarem no nosso trabalho e esse reconhecimento, porque o trabalho da Carla é o reconhecimento do trabalho que ela faz aqui na igreja e também na associação. Para nós é um reconhecimento, e no que depender de mim, claro que ela terá que tomar a sua decisão, no que depender de mim, irei apoiar. E é este homem que tem 28 anos à frente desta igreja, que tem esta generosidade de estar disponível para apoiar a freguesia, estar disponível para apoiar as pessoas naquilo que são as suas necessidades, sempre em parceria. E os apoios não são só nos bairros. É a participação no Arraial, ali também com o José Carlos Reis e a sua filha Beatriz. É no mercado de Natal, quando nos vêm fazer com os coros de Natal, com aquele gospel que tanto anima a freguesia. É a participação nas candidaturas, nas reuniões. É esta generosidade deste homem que tem uma visão e que estava muito decepcionado com a junta de freguesia quando eu cheguei. Eu conheço aqui o pastor há 10 anos e há 10 anos fui a uma reunião para conhecer a instituição, que não conhecia, e ele estava muito decepcionado porque houve um projeto que ficou pelo caminho e que nós ainda vamos conseguir um dia levantá-lo, mas ficou pelo caminho, temos que o conseguir levantar, e estava muito decepcionado, mas nem por isso deixou de acreditar em mim, porque vamos lá ver, o senhor com quem eu estava a concorrer, que era o presidente da junta, tinha 70 anos e eu tinha 30 e poucos, e portanto uma gaiata, e o pastor António Gonçalves não olhou para, geralmente olham-nos quando somos muito novinhos, é muito novinho agora para gerir a freguesia, pois, como é que isto vai ser? Mas não, olhou para mim com um ar de esperança, de tentar marcar a diferença. Espero nunca o ter desiludido, ou se alguma vez o desiludi, tenho que compensar, mas olhou para mim sempre com ar de esperança, de acreditar que eu também poderia dar alguma coisa de melhor e de diferente. Enfim, se calhar não concordou com todas as coisas que eu já fiz, também é importante às vezes discordarmos, mas sem qualquer tipo de discriminação por eu ser ou mulher, ou por ser jovem, antes pelo contrário, sempre incentivou e disse: estou cá para apoiar naquilo que precisa. E este homem extraordinário que eu conheci, que ao longo dos anos temos trabalhado em conjunto e que tem feito muito pela comunidade. Portanto, eu não sei se é permitido pedir assim uma salva de palmas para o pastor António Gonçalves. Não é permitido, mas pronto, vão-me perdoar. Não é permitido, mas é de facto um homem que tem feito muito e que eu tenho um reconhecimento muitíssimo grande. Também queria dar só uma palavra especial ali. A Carla já me está a dizer que já estou. Eu começo a falar, já estou a abusar muitas horas. Só queria também dar uma palavra muito especial ao pastor Álvaro, que também conheci nestas andanças, um homem absolutamente extraordinário, que tem trabalhado de forma invisível na freguesia. Eu digo que ele é assim, o nosso colaborador mais ativo e invisível, porque está sempre disponível para o que for preciso, dá uma ajuda quando nós estamos aqui com um problema. Ele está sempre lá. É um grande amigo que também conheci e que fica também no meu coração, sobretudo pela abnegação com que faz tudo, sempre disponível, com uma palavra amiga para toda a gente e sempre disponível para ajudar quem quer que seja e onde quer que seja, a que horas for, que ele bem sabe o que é que eu estou a falar, porque isto às vezes, às tantas da noite e às tantas da manhã, é sempre esta disponibilidade. Agradeço por isso o vosso carinho, o vosso acolhimento e desejar que os próximos 50 anos sejam de ainda mais sucesso, que os projetos que ficaram em stand-by possam ressurgir e podem contar com a Junta de Freguesia de Benfica sempre, no que precisarem, estamos sempre disponíveis. Muito obrigada e peço desculpa por por demorar muito tempo.
Claro que temos que entregar aqui. Temos aqui uma lembrancinha. Sim, senhora. Muito bonito. Ok, acho que é assim. Ok, diz assim, portanto, a ADB, Assembleia de Deus em Benfica, a Junta de Freguesia de Benfica felicita a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Benfica pela comemoração dos 50 anos na freguesia. A nossa obra são as pessoas. Junta de Freguesia. É a vossa obra e a nossa obra, ok? Só um bocadinho agora. O Ricardo estava a dizer que nestas alturas, que são eles que dão, que não recebem, mas eu faço questão de oferecer o Evangelho de João, personalizado pela Igreja de Benfica, à Sra. Presidente, e ao Ricardo. E o que é que eu posso dizer sobre, mais do que o nosso testemunho, mais do que alguma introdução da vida da Igreja, vale a pena ler de facto o Evangelho de João. Em momentos, eu não sei se vocês querem, se não querem, mas também não é importante aqui. O que é importante é que a Bíblia, e particularmente o Evangelho de João, em momentos de grande necessidade e de angústia em vida de pessoas que também não acreditavam, não estou a dizer que vocês não acreditam, que não acreditavam, e que o encontraram no Evangelho de João, foi de grande bálsamo para as suas vidas, e que a Bíblia seja um companheiro para vocês, porque eu acredito que quando a Bíblia está na nossa vida, nós podemos ser ainda melhores pessoas do que aquilo que somos. Vocês são pessoas maravilhosas, não é? O Presidente é uma pessoa maravilhosa, gosto muito de si, gosto muito do Ricardo, gosto muito de vocês, e passo essa mensagem. Mas quando nós deixamos que Deus ministre na nossa vida, aquilo que é bom ainda pode melhorar, ok? E o meu desejo é que vocês melhorem. E o que a Presidente falou a meu respeito, eu endereço tudo para a glória de Deus, porque Ele é verdadeiramente digno de toda a glória. Obrigado. E eu peço ali a minha pasta, faz favor, sim, porque nós vamos entrar agora numa outra parte. Nós queremos homenagear algumas pessoas e eu, para não me perder nas palavras, escrevi mais do que a Senhora Presidente da Junta, mas eu vou restringir-me ao papel, porque ela falou pelo papel, mas falou mais fora do papel, não é? E falou muito bem, muito bem. Então, eu peço a vossa atenção. Foi há 50 anos, decorreu o ano de 1968, quando no mês de outubro se reuniram pela primeira vez, numa pequena casa da Rua Manuel Múrias, no bairro da Quinta do Charquinho, um pequeno grupo de irmãos para cultuarem ao Senhor nosso Deus, sob a liderança do pastor José António Lourenço, que, na impossibilidade de estar connosco hoje ou no próximo domingo, como estava previsto, ele entregou-me uma carta que eu passo a ler, que diz assim: à Assembleia de Deus de Benfica, Lisboa, e ao pastor António Gonçalves, seus cooperadores e ministério. Graça e paz. Na impossibilidade de estar presente nesta data tão significativa dos 50 anos de vida desta Igreja, prestando culto ao Senhor e servindo as pessoas, venho regozijar-me pelo muito que Deus tem feito convosco e através de vós. Felicito sobremaneira o pastor António Gonçalves e os seus cooperadores pela união, determinação e esforço que têm feito para alcançar resultados tão grandes. Quando iniciei este trabalho no bairro de Charquinha há 50 anos atrás, eram um pouco mais de uma dezena e agora já sois uma multidão. A Deus toda a glória. Desejo-vos as maiores felicidades e alegrias e que o Senhor continue derramando as suas copiosas bênçãos sobre vós e vos multiplique cada vez mais. Lagos, 1 de novembro de 2018, foi quando ele escreveu, vossos conservos José António Lourenço e Maria Pacheco Lourenço. Continuo aqui na minha exposição. Durante esse tempo, estes 50 anos, a Igreja passou por várias fases, desde o nascimento propriamente dito até à idade que socialmente se considera adulta. Do tempo inicial e dos anos imediatamente seguintes, foram relevantes as famílias Pombo, Messias Nunes, Simões, Serra, Rebelo Reis, Rosa e Chaves Mendes. No princípio,
foram os anos de formação. Como os irmãos perceberam, não estou a mencionar pessoas, estou a mencionar famílias, não é? No princípio foram os anos de formação das estruturas físicas e mesmo espirituais. As reuniões com poucos cristãos, dos quais alguns ainda se encontram entre nós, o apoio de outras congregações vizinhas, nomeadamente a Pontinha. Com o decorrer do tempo, e já na década de 70, a congregação começou a desenvolver-se pela conversão de muitas crianças, jovens, adolescentes e adultos, e o número de crentes começou a aumentar. Face ao crescimento e com a vinda de um novo líder espiritual, pastor José Manuel Borges, surge a necessidade de mudança de lugar, pois a casa do bairro do Charquinho passa a ser pequena para as necessidades da comunidade em franco crescimento. Por essa ocasião, 75, 76, vindo das ex-colónias portuguesas em África, integram-se na igreja as famílias Carvalho Reis, Soares e Nogueira Carvalho. Quando já decorre o ano de 1976, é inaugurada a Casa de Oração na Rua Professor Santos Lucas, lote 1657, em Benfica, pelo que a igreja passa a ser conhecida por Benfica Charquinho. Pastorearam ainda esta igreja os pastores Joaquim Sousa Mendes, e numa reestruturação das áreas de Lisboa, a igreja passou a estar ligada a Sete Rios, tornando-se seu líder espiritual o pastor Natálio Marques. Em agosto de 1990, tomou posse do trabalho o pastor António Manuel Gonçalves, que permanece até hoje. Depois de um período muito difícil e atribulado, de abandono da congregação por número significativo de membros da mesma, a igreja começou a experimentar um crescimento que acabou por levar a que no mês de maio de 1995 mudássemos para uma nova casa de oração na rua Ernesto da Silva. No ano de 1998, no mês de março, inaugurámos a nossa primeira missão direta na Serra da Luz, onde atualmente congrega um grupo estimado de cerca de 30 pessoas. No dia 9 de maio de 1999, fruto do crescimento, do reconhecimento, da dinâmica e porque se reuniram as condições bíblicas para ser uma igreja autónoma, governo, sustento e propagação, celebramos a nossa festa da autonomia com a participação da Igreja-Mãe, Assembleia de Deus de Lisboa, e com a presença do seu presidente, pastor Vieita Antunes, e demais membros do ministério, conforme os princípios bíblicos, éticos e morais de uma relação que, como se cria, continua duradoura. Depois da autonomia, criámos a RUT, Associação de Solidariedade Social, a qual veio a ser reconhecida como instituição de utilidade pública em 2003 e que até hoje presta um serviço social meritório na freguesia de Benfica, através da creche, SAD, SAS e em Odivelas, pelo programa Escolhas. Desde sempre, procurámos ser uma igreja envolvida em missões, conforme o ensino das Sagradas Escrituras, e chegámos a lugares como Cabo Verde, Ilha de São Tiago, onde tivemos o Marcos durante 10 anos como nosso missionário, Santana, na Madeira, Miranda do Corvo, Caminha, Sertã, Pinhel, Trancoso, Mondim de Bastos, Macedo de Cavaleiros, Torre de Dona Chama e Aguiar da Beira. Contribuímos com oração, bens materiais e dinheiro para Timor, Angola, Moçambique e Guiné. Atualmente, a missão de maior destaque da Igreja é Buba, Guiné-Bissau. Em tudo, damos graças a Deus, porque esta é a sua obra e nós temos a consciência plena de que somos apenas dispenseiros ao seu serviço. Por isso, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo isto celebramos, irmãos, porque Deus tem abençoado a sua obra. Porém, houveram pessoas que Deus usou e que importa que hoje honremos. A Bíblia ensina: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Romanos capítulo 13, versículo 7. É verdade que vivemos uma época em que a ênfase no eu nos desfoca do princípio cristão de reconhecimento aos outros. Diria mesmo que o facto de honrarmos alguns sempre acaba causando algum tipo de incómodo noutros, que de alguma forma se acham tão ou mais merecedores do que aqueles que honramos. Na realidade, meus amados, se fosse possível, chamaria a todos vós aqui ao púlpito
porque creio que de uma ou outra forma se tem esforçado para que a Igreja, a vossa Igreja, se tenha tornado numa Igreja que glorifica o nome de Deus. Porém, não é possível, pelo que peço-vos no amor do Senhor, que não vos sintais menosprezados, de menor valor, antes que vos sintais igualmente honrados na homenagem que iremos destacar a algumas pessoas. Elas não são mais do que vós. Apenas numa dada altura foram determinantes para a obra neste lugar. Consideremos as palavras ditas por Pedro. Tratai a todos com honra, onde cabemos todos nós. Amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei, servi, sede submissos com todo o temor aos vossos senhores. Na nossa natureza carnal, há algo dentro de nós que se rebela contra a ideia de honrar alguém. Com ar de espiritualidade, pensamos que só Deus deve ser honrado. Não é verdade. Só Deus deve ser adorado, não é honrado. Julgamos mesmo que o facto de honrarmos alguém pode despertar o seu orgulho. Mas, amados, é o próprio livro de Deus que efetivamente nos ensina que devemos honrar a cada membro, dando mesmo aos que parecem mais fracos, aos menos dignos, honras mais abundantes. 1 Coríntios 12, 23 e 24. Além de honrar a todos os homens, devemos honrar as autoridades seculares. 1 Pedro 2, 17. Daí termos connosco a Senhora Presidente e o Ricardo, e a Carla também, que não está na qualidade de vogal da Junta, está na qualidade de membro da Igreja, mas não deixa de ser vogal da Junta, não é? Devemos honrar as autoridades seculares, devemos honrar os que governam a Igreja. 1 Timóteo 5,17. No trabalho devemos honrar e respeitar os nossos patrões. 1 Timóteo 6,1. Também devemos honrar as viúvas que o são de facto. 1 Timóteo 5,3. O cônjuge, 1 Pedro, e os idosos, Levítico 19, 32. O próprio Senhor Jesus concede honra às pessoas. Jesus disse, se alguém me serve, siga-me. E o Pai o honrará. É Deus honrando as pessoas. E o Pai o honrará. Porquanto tão encarecidamente me amou, disse o salmista, portanto, referindo a palavra de Deus, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. É um sinónimo de honra. Assim aprendemos que no Senhor devemos também honrar as pessoas, considerando sempre a glória de Deus. A honra libera o poder de Deus, ao passo que a falta de reconhecimento impede grandemente a manifestação do seu poder. Jesus ensinou, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Devíamos de refletir nisto, irmãos. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade. As pessoas da terra natal de Jesus não honraram e Jesus chamou à falta de honra de incredulidade. Está escrito. A forma crítica e desonrosa com que os conterrâneos de Jesus o viam desabilitou-os de receberem os dons de Deus. Queria Deus que recebessem através dele. Noutras palavras, quando não honramos um homem ou uma mulher de Deus, impedimos que o poder de Deus haja por intermédio deles. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. Embora sejamos novas criaturas em Cristo, o nosso problema é que só conhecemos o outro segundo a carne. Porque o conhecemos também conhecemos as imperfeições e por essa razão pensamos que não é digno de ser honrado. Mas, amados, precisamos de quebrar essas limitações que na carne tendemos a desenvolver. Precisamos libertar-nos das nossas percepções e lembrar constantemente que Cristo habita na pessoa que está ao nosso lado e que por muitos anos, mesmo com limitações e fragilidades, nos tem servido. Um dos maiores empecilhos para o reconhecimento de Cristo nas pessoas são as suas falhas. Entretanto, nossas falhas passadas não são limitações para Deus. João Marcos, por exemplo, abandonou Paulo e Barnabé. Mas Barnabé viu o potencial de Cristo nele e honrou-o. Não pelo que tinha feito, mas pelo que poderia ser. E este Marcos acabou sendo o autor do segundo Evangelho. Honrar é dignificar, distinguir, exaltar, glorificar, reverenciar, não desmerecer, considerar, manifestar exteriormente respeito, estima e admiração.
eu acrescentaria baseado nas Escrituras que honrar é tratar com singular humanidade, acolher, hospedar, fazer o bem, suprir as necessidades. Estou quase a terminar, irmãos. A palavra de Deus diz que o Senhor não quer que fiquemos devendo nada a ninguém, exceto o amor. E diz para darmos a cada um aquilo que lhe devemos. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Portanto, se devemos honrar, devemos dá-la a quem de direito. Se devemos honra, devemos dá-la a quem de direito. Aos Coríntios, Paulo adverte. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Ouçam. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Quando não damos honra devida a alguém, não estamos desonrando apenas a pessoa, mas a nós mesmos e ao corpo de Cristo. O contrário também é verdadeiro. Quando honramos, também estamos sendo honrados e estamos honrando todo o corpo de Cristo. E mais, quando não honramos, padecemos, somos afligidos por males e tornamo-nos tristes. Mas, fundamentalmente, quando honramos uns aos outros, trazemos sobre nós a alegria do Senhor, tornamos-nos mais semelhantes a Jesus e enchemos a terra da glória de Deus. A honra segue uma hierarquia, que eu vou saltar. É bom lembrarmos que entre os homens não há um justo nenhum sequer. E um só digno de honra. Diz lá em Apocalipse, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis o leão da tribo de Judá. Mas como o Senhor sempre quer repartir o que tem de melhor, amém? Ele quer que experimentemos a honra e muito mais, que experimentemos o honrar. Porque segundo ele, é melhor dar do que receber. Todos devemos honra aos outros. Deus quer assim, esta é a sua natureza. Se nós queremos o Senhor, se queremos servi-lo, é bom que aceitemos como Ele é e nos tornemos como Ele. Assim, passo a chamar ao púlpito. Ele não sabia que eu ia chamar já, mas já se levantou, não é? Passo a chamar ao púlpito algumas pessoas que o ministério da igreja, ele precisa ir lá fora, vão que ele já volta e eu vou chamando outros, está bem? Assim, passo a chamar ao púlpito algumas pessoas que o ministério da igreja achou por bem distinguir, honrando nesta manhã, e honrando-as, honramos toda a igreja. Então eu ia chamar o Fernando Pombo, que saiu, que chamo depois, não é? A irmã Quitéria, que não está presente, porque se encontra na Irlanda, que foi a nossa primeira superintendente da escola dominical. Chamo o Manuel Serra e a Leonor. Onde é que está o Manuel Serra e a Leonor? Onde é que eles estão? Eu chamo ao púlpito. O Serra está com algum problema de reumático. É verdade. Está com dificuldade. O Serra veio de propósito de Tábua, onde ele vive atualmente, ele e a Leonor, para estarem connosco. E enquanto eles sobem, deixem-me contar assim uma pequena história. Quando a igreja nasceu, o irmão Serra era da Neves Ferreira e a Leonor não era crente. E a Quitéria encontrou o Serra, eu estou a contar porque a Quitéria me contou, não é? Porque eu não estava lá. A Quitéria encontrou o Serra e disse-lhe, olha, abriu uma igreja aqui no Charquinho, aqui ao pé de casa, tu devias vir aqui à igreja, começar a vir aqui. E o Serra anuiu a vir e conseguiu trazer à igreja a Leonor. A Leonor... Pronto, a Leonor veio à igreja, a Leonor converteu-se, a Leonor foi cheia de espírito, e foi a Leonor que se tornou o motor da família. Não é? Então, a Leonor, como não havia música na igreja, decidiu aprender a tocar órgão, não foi isso? Acordeão, decidiu aprender a tocar acordeão para haver música na igreja. Amém? E quero dizer aos irmãos, quando eu cheguei a Benfica há 28 anos atrás, havia um órgão na igreja, daqueles 2 teclados e pedaleira, vocês lembram-se? Que foi oferecido pela mãe do irmão Serra. Porque ela também tocava, não é? Ela até ficou uma vez muito triste comigo, porque eu disse a ela que a irmã dava umas nas teclas, outro ao lado das teclas. E nunca mais me esqueci disto, ela ficou muito zangada, mas depois ela fez as pazes comigo. Então, o Serra e o Leonor são desse tempo lá muito, muito antigo. Depois temos a irmã Esther Rebelo. A irmã Esther
Faz favor. A irmã Esther faz parte das mulheres pioneiras da Igreja. A irmã Esther Rebelo. Uma das mulheres pioneiras que levou o trabalho da Igreja por diante. Uma outra mulher importante foi a irmã Liberdade. Onde é que está a irmã Liberdade? Está ali atrás aonde? Está ali aonde? Que eu não a vejo. Ah, irmã Liberdade. Alguém ajuda a irmã Liberdade a vir. É o neto que vai trazer a irmã Liberdade. Ok, vocês cheguem-se aqui mais para o lado, que é para irmos queimando aqui, não é? Tá, vocês vão ter que estar de pé um bocadinho, está bem? Sim, sim. A irmã Liberdade. A irmã Liberdade, o irmão que já está com o Senhor, o esposo da irmã Liberdade, o irmão Joaquim Mendes. Quando eu cheguei, ainda eram pessoas muito envolvidas, apesar das fragilidades da saúde, mas foram gente pioneira, que trabalhou, que serviu, não é? E a irmã Liberdade está sempre com um sorriso bonito. É a única que me vem dar um beijinho. É, irmã Liberdade. Olha, eu não sei se ela me veio dar o beijinho ou se veio buscar o beijinho que costumo dar, não é? Fica aqui ao pé da irmã Esther, vá. É, ele fica aí, ele não está a ser homenageado, mas fica aí a fazer companhia à avó, está bem? A irmã Cesaltina Carvalho. A irmã Cesaltina faz parte do grupo... Irmã Cesaltina, faz favor de avançar. Das mulheres pioneiras também. A irmã Cesaltina chegou à igreja em 1976. Ou seja, 8 anos depois da igreja ter começado. Não me corrijam porque eu procurei estas datas a toda a gente. Ok? Vou dar um beijinho à irmã Cesaltina. Já agora dou um beijinho a todas também, sim. Irmã Cesaltina, a Liberdade já dei, irmã Esther, Leonor. Ó Serra também, já agora sim. Mulheres valentes, mulheres que serviram, que foram muito importantes. Uma outra pessoa importante foi o irmão Fernando Miguel. Irmão Fernando Miguel, venha lá. Está a ver? E não queria vir ao culto hoje, hein? E a irmã Ana também pode vir descendo. O irmão Pombo é a pessoa mais antiga, é a pessoa mais antiga, e também é o mais velho, que já tem 85 anos, não é? É a pessoa mais antiga da igreja. O trabalho começou em Benfica, porque havia já alguns crentes em Benfica. O Pombo, o Messias, a Rosa, a Irene, a Quitéria, aquele grupo que o irmão Lourenço fala na carta, que seriam à volta de uns 10, 12, não é? O Pombo é desse ponto inicial e o Pombo foi das pessoas que mais trabalhou para que a igreja chegasse àquilo que era hoje. Ele era um homem... Eu posso citar algumas coisas. Ele era um evangelista, ele coordenava turmas de evangelismo que iam pelo país fora, não é? Pelo país fora. Alguns lugares no interior. Ele dava sempre 2 semanas de férias para a evangelização e preparava equipas. Esteve no CNL, na CDL, que era o Centro de Distribuição de Literatura. Eu ainda me lembro de ir ao CDL e a literatura era impressa com uma... Como é que se chamava aquela juntativa? Como é que ele se chamava? Tinha uma folha... Era uma folha que era trabalhada, depois punha-se na máquina e a gente... Era de stencil, era uma impressora... A gente hoje fala de cassete, já ninguém sabe, falar de uma máquina de stencil, só mesmo o pessoal da Brigada de Reumática é que sabe, não é? Mas tens de ser rápido, porque eu estou a chamar aí o pessoal. Ele vai dizer uma coisa só. Quando nós abrimos o Charquinho, a casa de oração do Charquinho, quando íamos para o culto à noite, era às 9 horas, sabe o que é que tínhamos para frente e para trás? Para frente era o urinol. E por trás era a casa de banho onde faziam as necessidades. E nós... Leonor, a minha mulher, limpávamos tudo para termos o culto. Isto
Podes ir para o pé deles, ou pô-me ali para trás. Isto tem uma explicação, não é? A igreja ficava num canto, mesmo num canto. Pela frente ficava num canto. Ao lado tinha uma taberna. Hoje do outro lado tem um restaurante, até muito conhecido aí em Benfica. E os bêbados saíam da tasca e aproveitavam, faziam ali... Pronto, tinha que estar sempre a lavar. Algumas vezes eu cheguei lá para fazer cultos também e realmente era assim, não é? Então, isto para continuarmos, não é? O irmão Fernando Miguel foi zelador da igreja juntamente com o irmão Acácio. Eu lembro-me de algumas vezes chegar à igreja e o irmão Acácio, que já está com o Senhor, eu estar a chegar, que eu sempre cheguei cedo à igreja, 8 horas, sempre, e estar ele a sair, tinha passado toda a noite a arrumar, a limpar, ainda na Professor Santos Lucas. Na Professor Santos Lucas, eles eram de um zelo impressionante. Eu lembro-me de ver o irmão Fernando Miguel com uma réguazinha para que as cadeiras estivessem todas à mesma distância. Eu acho que apanhei isso do irmão Fernando Miguel, do irmão Acácio. Irrita-me ver as cadeiras tortas. Irrita-me mesmo, não é? O irmão Fernando Miguel. Outra pessoa que eu chamo à frente é a irmã Isaura Borges. Porque a nossa irmã Isaura é a esposa do pastor José Manuel Borges, que já está com o Senhor, e que foi ele quem alugou a casa na rua Professor Santos Lucas. Foi ele que levou, foi no tempo dele que a igreja teve esse boom, esse maior boom de crescimento, e a irmã Isaura, ela, como esposa de pastor, foi uma pessoa muito importante ao lado do seu marido. Na ausência da irmã Ângela, esposa do pastor Joaquim Mendes, porque a irmã Ângela está nos Estados Unidos, está o Carlos Mendes. Carlos, podes avançar, faz favor. O filho, eu falei com a irmã Ângela, ela ficou muito triste. O irmão Mendes foi o pastor que veio substituir o pastor José Manuel Borges e a irmã Ângela. Eles estavam muitas vezes no Charquinho. Eu lembro-me que as grandes obras feitas na casa do Charquinho, na rua Professor Santos Lucas, lá na Cave, foram feitas no tempo do irmão Mendes. Foi nesse tempo, não é? Outra pessoa que eu não posso deixar de chamar aqui à frente é o irmão Vinhas e a irmã Alvina. É verdade que o irmão Vinhas não é dos mais antigos, mas é uma pessoa que serviu na igreja como tesoureiro, zelador das contas da igreja durante muitos, muitos anos. E ele foi um exemplo também no seu serviço. Vocês têm que começar a ajeitar-se aí, não é? Que é para cabermos todos, está bem? E a irmã Alvina também aqui, ao lado do seu marido, também servindo ao Senhor, não é? Falta-nos chamar duas pessoas à frente. Duas pessoas. Uma delas é o Zé Carlos. Zé Carlos, faz favor. E os irmãos estão a pensar, o Zé Carlos ainda é um jovem. Mas quando os irmãos entram na igreja, aquela fotografia do lado esquerdo, de um moço que está ali vestido com uma daquelas barracas de praia... É o Zé Carlos, não é? Ou seja, o Zé Carlos tem 52 anos e ele está na igreja para aí há 40. O Zé Carlos tem 50. O Zé Carlos tem 50, nasceu no ano da igreja. Está bom. Então o Zé Carlos está na igreja há 40 e muitos anos. Muitos anos, não é? O Zé Carlos, desde que eu conheço o Zé Carlos, ele é líder de louvor na igreja. Quando eu cheguei, ele já era, e eu já cá estou há muito tempo e ele continua a ser, não é? E o Zé Carlos tem sido uma das pessoas muito importantes na edificação da igreja, pelo dom que o Senhor lhe tem dado, o ministério que o Senhor lhe tem dado, e pela forma dele ser, não é? Ele é uma pessoa de trato fácil, muito agradável. Os irmãos sabem que o abordam e conversam com ele. E o Zé Carlos é uma pessoa muito importante e eu não queria deixar de homenagear o Zé Carlos nesta altura. Também eu pedi-lhe a ele, mas não sei se ele conseguiu encontrar. Não encontrou. Já depois de eu cá estar, nós lançámos uma cassete que foi O Poder do Amor. Alguém se lembra dessa cassete? A maioria está a perguntar o que é uma cassete, não é?
A cassete O Poder do Amor foi uma cassete lançada pelo Zé Carlos, pelo trabalho que o Zé Carlos fez, foi lançada pela igreja, mas no fruto do Zé Carlos. E é interessante que às vezes eu visito algumas igrejas que ainda me falam dessa cassete, aí para o interior, e o pessoal diz como foi importante naquele tempo a igreja de Benfica marcando essa geração. E por fim, mas não menos importante, o Jorge Carvalho. Jorge, anda lá, filho. Eu vou pedir à Paula para ir para o pé do Zé Carlos, e vou pedir à Esther para vir para o pé do Jorge, e vou pedir à esposa do Pombo, onde é que está a esposa do Pombo? Para vir para o pé do Pombo. Falta mais ninguém, para não? Como é que se chama a esposa do Pombo que se barreu? A Felicidade, hein? Felicidade é um nome bonito, hein? Eu até tenho uma história engraçada. Na convenção tínhamos 3 pastores, tínhamos e temos 3 pastores. Um era casado com a Felicidade, que era o irmão Costa. O outro era casado com a Preciosa, que era o Zé Alfredo. E o outro era casado com a Perpétua. A Felicidade, a Preciosa e a Perpétua, não é? A Felicidade, é bom teres aqui também connosco, está bem? O Jorge Carvalho, deixem-me dizer 2 ou 3 coisas acerca do Jorge Carvalho. Porque eu conheço o Jorge Carvalho, nós éramos líderes de jovens. Eu na Pontinha e ele em Benfica. E nós encontrávamos com alguma regularidade. O Jorge era estudante da Faculdade de Medicina de Lisboa e eu trabalhava numa farmácia no Rego. Algumas vezes, ele vinha até comigo, almoçávamos juntos para falarmos acerca do trabalho com os jovens e tudo isso. Mas eu penso que uma das coisas que mais destacou o Jorge Carvalho foi na escola dominical. O Jorge Carvalho foi o superintendente da escola dominical desta igreja por mais tempo, durante 23 anos. E foi durante o tempo do Jorge Carvalho que se lançou a Tita. Tita. Vejam. A revista da Tita. Isto umas imagens. Podes pôr a música, Daniel. E ouçam, matem saudades. Sou a borboleta Tita, estou aqui para ensinar tanta coisa bonita. Presta atenção, vamos começar. Eu sou a borboleta Tita, estou aqui para ensinar tanta coisa bonita. Presta atenção, vamos começar. Eu sou a borboleta Tita, estou aqui para ensinar tanta coisa bonita. O grande livro vamos observar. Eu sou a borboleta Tita. Ok. Estou Podes aqui mandar aterrar a para borboleta, faz favor. tanta coisa bonita. É bom nós lembrarmos. Amém? É bom nós lembrarmos quando hoje olhamos. É bom nós lembrar, quando hoje olhamos para a igreja, e faltando aqui mesmo muita gente, perceber que houve um trabalho por trás, não é? Mas nós não queremos ficar acomodados no que aconteceu. Queremos olhar para o que está lá adiante, porque Deus tem coisas novas para nós. O trabalho da Tita, músicas e letras do Jorge, do Zé Carlos, que trabalharam ambos neste projeto, e ambos estão de parabéns. E eu convidava agora aqueles que sabem que têm que vir aqui à frente para trazerem as lembranças que nós temos para vós, está bem? Tragam lá as lembranças, os que sabem que têm que vir. Ok? Rapidamente. E eu peço uma salva de palmas para eles.
Ok, vocês têm que deixar passar os outros, porque há aí pessoal que ainda não recebeu a lembrança, não é? Então. Vocês desculpem lá aqui um bocadinho esta desarmação, mas eu vou já terminar, não tarda nada, não é? Ok. Vocês podem entregar, falta a prenda do Carlos Mendes, que era para a irmã Ângela. Ok. Ok, está a ir. Está a ir. Ok. As flores são para quem não teve prenda, não é? Ok, vocês percebem, não é? Então, já está? Vocês podem ir para o pé dos vossos... Deixem-se estar cá em cima, faz favor. Já está? Quem é que falta? Ninguém. O José Carlos e eu era o que fiquei de dar. Vai. Jorge, está aqui. Era eu que tinha que te dar e nunca mais me lembrei. É isso que pode agradecer, foi ele que o trouxe para cá. E aqui é o Zé Carlos. Ora, eu vou interromper o protocolo, porque eu acho que falta também aqui homenagear alguém, não é? É alguém discreto, a gente quase não reparou nele. Ainda não? Não? Então pronto, eu vou-lhe dar mais um tempo. Ele vai-me dar um tempinho que é para eu acabar aqui a minha exposição, não é? Já pedi a salva de palmas para eles e eu termino com as palavras. Termino com as palavras das Escrituras. Porque mais importante de qualquer coisa que eu diga é o que diz a Bíblia. E o salmista diz assim: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em vestes de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. O apóstolo São Paulo diz que a paz de Cristo seja o juiz em vosso coração, visto que vós fostes chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. E por fim, quase por fim, mais 2 textos. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. E o apóstolo João termina com estas palavras: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Em tudo, em tudo, em tudo. Mesmo quando honramos as pessoas. O propósito do nosso coração é que acima delas Deus receba toda a honra e toda a glória, porque tudo o que somos e tudo o que fazemos, fazemos nele e fazemos por ele. Então é para ele, amém? E agora para ele, uma salva de palmas de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, para ele. E cantamos. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, pelo que Ele fez por nós. Com seu sangue salvou-nos, seu poder transformou-nos. A Deus toda a glória, pelo que Ele fez por nós.
Amém, 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 amém. Pronto, só para satisfazer a curiosidade de todos, esta foi a peça que está oculta ali dentro daqueles sacos e que diz assim, Assembleia de Deus de Benfica, homenagem Colossenses 3.15. Quem tiver curiosidade, google it, ok? Muito bem. E agora, então, vou interromper o protocolo para também honrar alguém que não foi honrado e que faz parte de uma fatia significativa destes 50 anos, mais de 50%, que é o pastor António Gonçalves e a Hermínia. Venham cá, por favor. Porque eles surpreenderam estas pessoas e nós também queremos surpreendê-los. Aqui com um ramito de flores para o pastor António Gonçalves, como é óbvio, não é? E com mais um saquinho que eu fiz o favor de retirar, subtrair, roubar do escritório dele. Obrigado. O que estava estabelecido é que não seria assim, mas pronto, o pastor Álvaro também tem autoridade, não é? Também tem autoridade. Eu quero lembrar os irmãos que nós iremos terminar efetivamente no próximo domingo. Era o que estava estabelecido. E no próximo domingo nós vamos ter aqui um grande bolo para cantarmos os parabéns à igreja, tá bom? No domingo será culto de Santa Ceia, queremos fazer uma grande celebração ao Senhor e depois cantar efetivamente os parabéns à igreja. Hoje cantamos os parabéns aos nossos amados irmãos, todos vocês foram importantes e nós não queríamos esquecer-vos. E como eu já disse, certamente haverá outros irmãos aqui pelo meio que em alguns momentos foram significativos, mas nós quisemos pegar em alguns que foram de facto grandes referências e honrá-los a eles. E por favor, irmãos, por favor, neles, sintam-se também honrados. Sintam-se também honrados, ok? E vamos cantar os parabéns ou não? É? Não, à igreja não. A quem faz anos? Para a igreja só para a semana, não é? Quem fez anos esta semana? Eu vou pedir ao pastor Álvaro, ele é o dirigente oficial desta parte. E eu quero ir para a porta cumprimentar os irmãos. Ora então, os aniversariantes. Quem é que fez anos esta semana? Só o João Reis, hein? Só o João Reis. Então... Ouçam só. No meio de toda esta azáfama, eu esqueci-me de pedir ao Samuel e ao Ruben e ao Carlos cá para virem ter uma palavra de oração. Ainda cabe essa palavra de oração, irmãos? Cabe, não cabe? Então venham cá. Samuel, Beto e Ruben. Nós vamos já terminar, tá bom? Onde é que está o Samuel, o Ruben e o Beto? Venham lá rápido. Força. Vamos orar, irmãos. Vamos ter mais uns minutinhos de paciência e vamos orar, tá bom? Nosso bom Deus e Pai, nós estamos em Tua presença e sabemos que o Teu coração está alegre. Está alegre por esta festa que nós fazemos por estes 50 anos. Na Tua presença, no Teu cuidado, na Tua provisão, no Teu poder. E temos, Senhor, ó Deus, lembrado e com satisfação em nossos corações recordado tudo aquilo que Tu tens feito através de todos estes nossos amados irmãos que fazem parte deste corpo. Te agradecemos pela forma poderosa, pela forma amorosa, na Tua graça com que tens utilizado e usado cada um deles, para que neste momento nós possamos dizer, conforme diz a Tua palavra, Ebenezer, até aqui nos tem abençoado o Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por cada um destes Teus servos e Tuas servas. Te agradecemos por cada uma destas famílias que se deixou usar por Ti, que Tu usaste para a Tua honra e para a Tua glória, e para que neste dia nós pudéssemos estar neste lugar. Te pedimos, ó Deus, para que a Tua bênção possa continuar a ser colocada sobre as suas vidas, porque é a Tua bênção que verdadeiramente enriquece e não acrescenta dores. Te agradecemos por cada um deles. Te agradecemos, ó Deus, pela forma como nos usaste. E te agradecemos, ó Deus, não apenas por tudo aquilo que tens feito ao longo destes 50 anos, que nos tens trazido até aqui, mas por tudo aquilo que ainda tens diante de nós para os próximos anos, até que Jesus Cristo, o Teu Filho amado, Ele volte, como temos cantado nesta manhã, e juntos possamos celebrar contigo para todo sempre, porque grande és Tu e o Teu plano e o Teu propósito a nosso respeito, a respeito da Tua Igreja
E nós sabemos que Jesus ele foi preparar moradas para que onde quer que Ele esteja, nós possamos estar com Ele para todo o sempre. Amém. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua maravilhosa graça e como, ó Deus, tens usado os Teus filhos, Senhor, desde o início desse trabalho, Pai, começando pelo pastor Lourenço, que nós continuamos a rogar também aqueles que não puderam estar e aqueles que estão, Senhor. Nós oramos e pedimos que o Senhor continue a derramar a bênção na vida dos Teus filhos. És aquele que começaste esta boa obra e has de completá-la em nome de Jesus Cristo. A nossa oração, Deus, que o Senhor continue a abençoar, proteger, cuidar dos Teus filhos e não só cada um de nós que estamos aqui, até na Tua vinda, que possamos dar o nosso melhor sempre para a Tua glória, bênção e extensão do Teu reino, no nome de Jesus. Amém. Deus e Pai, continuamos agradecidos, Senhor, porque realmente és tremendo, Senhor. Agradecidos, Senhor, pela vida de cada um daqueles que esteve aqui, Senhor, e que realmente tiveram impacto, Senhor, na vida de tantos outros, Senhor, neste lugar, nesta freguesia, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada um. Estou certo que tens já abençoado, Senhor, e peço que continues a abençoá-los, Senhor, também, Senhor. Deus, e ajuda-nos nós a ver o seu exemplo também, Senhor, também. Pai, Deus, peço-te realmente, Senhor, que Deus possas continuar a trabalhar em cada um de nós e a receber a glória, a adoração de vida, Senhor. Deus, e até tu um dia nos chamares à tua presença, Senhor, ajuda-nos a ser fiéis, Senhor, também. Isso que nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Ora, então vamos incluir também nestes parabéns os que fizeram na semana passada que não lhes cantámos os parabéns. Portanto, Iris, podes chegar cá? Ah, pois é. E, Tó João, a tua mulher está cá ou só tu é que estás? Está. Ela também fez anos, não fez? Na semana passada. Pois. Portanto, ela que se ponha a toques aqui para a frente ou já foi lá para fora, não é? Chama lá para a gente ainda lhe dar os parabéns. E se houver mais aniversariantes, ou se acusam já, ou então vocês só apanham o comboio a metade. Vamos lá cantar os parabéns com uma letra muito difícil. Vamos projetar a letra para não nos enganarmos. O que é que acham? Eis a você nesta data querida e muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor abençoe e sejam muito felizes. Nossos queridos irmãos, sejam muito felizes, com Deus ao seu lado, num longo porvir, que a vida lhes seja um eterno sorrir.